Galera, boa noite. Hoje nós falaremos sobre planejamento estratégico, tá bom? Então vamos lá, prestem bastante atenção. O que se percebe hoje é a adesão a um modo de vida pautado em trabalho e rapidez. Constatamos que a velocidade passa a ser um elemento determinante do cotidiano dos mais diversos profissionais. Essa rapidez faz com que tudo passe a ter um caráter efêmero, seja métodos de trabalho, funções, tecnologias ou projetos. Quando se fala aqui em efêmero é que tudo passa muito rápido, tudo é passageiro, tá bom? Isso quer dizer que muito frequentemente os planos traçados para 12 meses, por exemplo, precisam ser revistos, analisados, reformulados, incrementados na metade do tempo, ou seja, em 6 meses tem que ser revisto. Por quê? Porque as coisas acontecem rapidamente. Nós fazemos um planejamento para um ano inteiro, mas às vezes a gente tem que rever esse planejamento. Por quê? Porque as coisas mudam rapidamente, tá bom? Sim, essa realidade nos coloca numa posição profissional e pessoal de constante insegurança, já que os fatores incontroláveis do meio em que vivemos estão cada vez maiores. Sempre que isso acontece, precisamos estruturar nossos planos com ainda mais acurácia. Ou seja, nós temos que planejar, fazer os nossos planos detalhadamente e cuidadosamente. Por quê? Porque as coisas ao longo da trajetória de colocar o plano em prática pode mudar. Dado esse cenário, vamos estudar um pouco mais sobre o tema planejamento estratégico. Vamos entender um pouco sobre o que é uma meta, objetivos, visão e a missão de uma organização. Deixa eu ver. Aqui, galera, ele vai dizer que o Sebrae vai dizer que o planejamento não é somente de empresa de grande porte, né? Toda e qualquer empresa requer um planejamento, tá bom? Então nós vamos aqui para a parte que fala sobre a missão. O que é missão, né? Para o planejamento estratégico que estamos estudando, vamos tomar como elementos constitutivos a missão, a visão, valores, objetivos, metas e estratégias. Vamos conhecer primeiramente aqui o que é a missão. Missão. Por natureza de origem, os negócios lucrativos buscam se estabelecer no mercado por meio da garantia de obtenção de lucro em suas negociações, ou seja, na venda de serviços ou de produtos, né? Uma empresa lucrativa ela pretende vender os serviços, vender os produtos. Porém, a missão de uma organização não é apenas lucrar. Assim como as organizações não lucrativas, organizações lucrativas devem possuir em sua base uma missão existencial, ou seja, um para que ela existe. Essa missão deve ser capaz de expressar em palavras os aspectos que compreendem a razão de ser do negócio. A missão de uma organização deve ser capaz de responder a seguinte pergunta. Olha lá, vamos entender o que é uma missão. Para que essa organização existe? Ao responder a essa pergunta, nós entraremos em contato com a missão, tá bom? Aí aqui tem alguns exemplos de missões, né, de empresas mundialmente conhecidas, como é o caso da Nike, da Walmart, da iPhone, enfim. Aqui a missão da Nike. Para que essa empresa existe? Vender artigos esportivos, buscando inovação tecnológica, proporcionando conforto para seus clientes. Para que a Walmart existe? Para vender por menos, para as pessoas viverem melhor. E aí depois tem aqui a missão da Apple, né? Da iPhone, que é da Apple, né? Agora vamos entender o que é visão. Nenhuma organização pode se deixar parar no tempo, estagnar. Isso significa dizer que haverá sempre uma perspectiva de melhora. As organizações, por serem sistemas sociais, estão sempre em processo de mudança. Essa mudança
está cada vez mais rápida. Nesse sentido, é importante que se tenha uma visão de futuro. Essa visão deve vislumbrar um ponto de chegada ao futuro, algo que se almeja, uma posição frente ao mercado. Assim, a visão deve ser capaz de expressar em palavras a posição que no futuro a empresa, a organização almeja alcançar em um intervalo de alguns anos, né? Então, qual é a posição, onde é que ela quer chegar? Isso é a visão, tá bom? Sim, esse período pode ser de 5 anos a 10 anos. Lembrando que o planejamento deve ser revisto de tempos em tempos. E nesse caso, a visão deve continuamente ser revista e ajustada, possibilitando sempre que a empresa se veja em uma posição de destaque crescente. Tá bom? Uma empresinha ali, um boteco, começa devagarinho, mas ele pretende ser visto por todos e que todos usem seus produtos, não é assim? Então, isso é ter visão, mas não acontece da noite para o dia, é aos poucos. Para exemplificar essa visão, apresento abaixo algumas visões de grandes empresas e marcas. Aqui eu vou ler apenas o da Google. Olha lá, qual é a visão da Google? Ser referência mundial em inovação e organização de conteúdo, agregando conhecimento e bem-estar à sociedade. Essa é a visão dela. Mas isso vai conseguir da noite para o dia? Não, requer tempo. Tá bom? Os valores. Toda empresa deve ter os valores, tá bom? Aqui, os valores podem ser, esses valores podem ser exemplificados como respeito, ética, valorização da cultura, sustentabilidade. E aqui nós temos os objetivos de uma empresa. Na estrutura de plano de ação, dentro do planejamento estratégico, os objetivos são os nortes das ações, servem como uma bússola. Assim, os objetivos orientam a organização quanto às suas perspectivas em termos de resultado. Muito embora seja a indicação das ações, é necessário pontuar que eles apenas orientam as decisões em de resultado. Ao dispor em seu planejamento de um conjunto de objetivos bem definidos e claros, pode-se dizer que você terá como vantagens, segundo Rocha, 2020, facilidade na tomada de decisões basicamente com resumo da rotina, identificar oportunidades e mudanças no panorama geral do mercado, enfim, ele vai citar aqui outras, né? Só um instantinho, passando aqui. Cabe destacar que, tendo em mãos um planejamento com metas bem definidas, será possível tomar decisões com foco mais preciso e, principalmente, com mais assertividade. Mas o que são metas? Muito embora sejam um norte em termos de ações do plano, os objetivos ainda oferecem certo nível de turbidez. Assim, o passo seguinte no esclarecimento detalhado dos resultados é a estruturação de metas. Para entender melhor como as metas contribuem para o planejamento estratégico, precisamos antes considerá-las como partes que são quantificáveis e temporais, ou seja, as metas precisam obrigatoriamente dizer o quanto e quando cada ação deve contribuir com o plano. Ao construir as metas, você deve responder às seguintes perguntas: quanto, quando, onde e quem, tá bom? Vamos ver aqui. Podemos usar o caso de uma empresa de vendas de capinhas de celular, ao ponto que uma de suas metas pode ser descrita assim: aumentar as vendas na loja física de capinhas de iPhone em 10% até dezembro de 2020. Olha lá, veja que cada uma das perguntas pode ser respondida analisando a meta em questão. Assim, vejamos, quanto? 10%, não é isso? Quando? Até dezembro de 2020. Onde? Na loja física. Quem? O setor de vendas, claro, não é? E por fim aqui, nós temos as estratégias. Bom, por sua vez, as estratégias constituem um detalhamento de como as ações devem ocorrer.
Nesse sentido, estamos falando sobre a descrição do passo a passo para se alcançar os valores, as datas propostas nas metas. Pensar em aumento de vendas, por exemplo, pode nos levar a um conjunto de estratégias que usem propaganda e publicidade online ou física, de modo que a escolha da estratégia mais adequada dependerá diretamente das análises dos cenários nos quais a organização está inserida. Para melhor entender, devemos sugerir um exemplo de estratégia para a meta proposta acima, que foi aquela meta da venda do aumento de 10% na venda de capinhas de celular, do iPhone. Utilizar o Facebook, Instagram e o WhatsApp para divulgar promoções de compra casada e descontos em combos de compras. Então isso aqui é uma estratégia para conseguir alcançar aquela meta, não é? E é isso, galera. Então é isso, né? Caso vocês sintam alguma dúvida, eu estou aqui à inteira disposição, né? E hoje nós também colocaremos aqui uma pequena atividade, que é a última atividade de revisão, né? Porque quinta e sexta dessa semana não haverá aula, e na próxima semana já vai ser a avaliação, tá bom? Qualquer coisa eu estou aqui à inteira disposição, como eu já falei. Tchau!